Olá pessoal, bom, continuando aqui na nossa linha, né, de arquitetura de software, nessa videoaula eu vou falar sobre um pouquinho sobre o que são estilos arquiteturais, né, e também conhecido como padrões arquiteturais, tá? Então, da mesma forma que nós vimos padrões de design, padrões de projeto, eu vou começar a apresentar para vocês alguns padrões arquiteturais ou estilos arquiteturais, como são mais conhecidos. E aí, nessa aula eu vou detalhar um deles, que é o estilo arquitetural Layers. Ok, vamos lá então. Muito bem. O que são então padrões ou estilos arquiteturais, né? Então, assim, um estilo arquitetural ele determina, tá, o vocabulário de componentes e conectores que podem ser usados em instâncias daquele estilo, tá? Vamos lá, vamos entender essa frase então. Então, a primeira coisa é o seguinte: a forma mais genérica que existe de você documentar uma arquitetura, tá, e falar sobre uma determinada arquitetura, tá, é usando apenas conectores e componentes, tá? Então, se vocês procurarem na web, talvez vocês encontrem descrições arquiteturais que dão enfoque apenas usando, né? Quer dizer, a pessoa descreve uma determinada arquitetura usando apenas conectores e componentes, tá? Então, esse é o sentido mais abstrato de você descrever uma arquitetura. Então, quer dizer, os elementos arquiteturais você coloca como componentes, tá? Chamados de componentes, e aí você tem elementos chamados conectores em que você liga um componente no outro. E aí não tem regra nenhuma, né? Isso é, se você tem 5 componentes, você liga esses 5 componentes, né, com os conectores disponíveis da forma com que você achar mais conveniente. Não há regra, né, de comunicação entre os componentes, etc. A não ser que você coloque. Mas se você colocar, você já está impondo um determinado estilo arquitetural. Ok, então é o seguinte: quando a frase diz que um estilo arquitetural determina o vocabulário, né, de componentes e conectores, tá? O que essa frase está querendo dizer é o seguinte: quando a gente pega um estilo arquitetural específico, como por exemplo camadas, que é o que a gente vai ver nessa videoaula, tá? Esse nome camadas é o nome que você dá para o componente, tá? Então, no estilo arquitetural camadas, quem é componente são as camadas. E as restrições entre as camadas, né, que são os conectores entre os componentes, tá? Então, assim, componente e conector é apenas o termo mais genérico possível, né? E aí um estilo arquitetural determina o vocabulário, né? Quer dizer, dá um nome um pouco mais preciso para o que seria um componente, né? E um nome um pouco mais preciso para o que seriam os conectores e as regras de acesso entre eles. Ok? Muito bem. Continuando, então, together, né? Junto com um conjunto de restrições, tá? E como elas podem ser combinadas, tá? Então, o estilo arquitetural determina nomes específicos, né, para os componentes, né? E também um conjunto de restrições, tá? Então, assim, determinado estilo arquitetural já vem com um conjunto de restrições. Se você fala assim, eu vou aplicar esse estilo arquitetural, já é pré-determinado, já é sabido, tá? Quem conhece aquele estilo arquitetural já espera que você esteja consciente das restrições arquiteturais que são colocadas por aquele estilo, tá? É a mesma coisa de quando você fala assim, vou usar o padrão Observer, tá? Então, quem conhece o padrão Observer já antecipadamente sabe que você vai ter uma interface Observer, uma interface Subject, que você vai ter o método Notify, que você vai ter os métodos para você adicionar e remover observadores e assim por diante, tá? Então, quando você diz que você vai usar um determinado estilo arquitetural, tá, já é pré-concebido os detalhes, né, daquele estilo arquitetural e as regras de acesso entre eles. Continuando aqui na frase, this can include topological constraints. O que seriam restrições topológicas?
Quando a gente fala em arquitetura, geralmente a gente faz com um desenho, tá? Então, no sentido de camadas, você vai lá e desenha as camadas, e aí você fala, bom, essa camada só pode acessar de baixo, essa só pode acessar de baixo e tal. Então, isso são restrições topológicas, né? É uma restrição dos elementos ali no espaço, né? Então, isso pode incluir as restrições topológicas sobre as descrições arquiteturais. Por exemplo, não haver ciclos, tá? Inclusive, queria fazer um parênteses aqui. A existência de ciclos geralmente é problema, tá? Em design de software. Então, se você tem uma classe A que depende da B, que a B depende da C e a C depende de A de novo, né, formando um ciclo, isso geralmente é problema de manutenção, é problema de compreensão, problema de reusabilidade, não dá para reusar ninguém ali sem levar todo mundo junto, tá? Então, assim, sempre na medida do possível evitar ciclos, tá? Em qualquer situação que vocês estejam fazendo. Muito bem, vamos continuar então. Um detalhe importante aqui que eu gostaria de ressaltar é a diferença de padrão, tá? Design pattern e architectural pattern, né? Qual a diferença de um padrão de projeto e de um padrão arquitetural? Bom, os padrões de projeto, tá? Eles oferecem uma solução para um problema comum na forma de classes trabalhando juntas, tá? Então está nesse nível de abstração. Então o design pattern, ele diz quais classes devem existir, né, como que elas devem se relacionar, quais métodos devem ter ali dentro e também o comportamento em termos de fluxo de chamadas ali dentro, né? Eles são menores em escala do que padrões arquiteturais, onde nos padrões arquiteturais componentes podem ser subsistemas e não classes, né? Então os componentes são maiores. Os design patterns também, eles não influenciam na estrutura fundamental de um sistema inteiro, né? Quando você fala assim, eu estou utilizando singleton, estou utilizando strategy, você não está, o seu sistema inteiro não está organizado na forma de um strategy, né? Então, assim, eles não influenciam na arquitetura inteira do sistema, na estrutura fundamental do sistema. Eles são partes menores que estão ali dentro. Então, eles somente afetam um único subsistema, né, lá dentro, e eles podem implementar, né, padrões arquiteturais. Então, você pode se utilizar, né, de padrões de projeto, né, juntando eles e tal, e aí, quer dizer, isso pode acabar resultando em um estilo arquitetural maior. Ok. Categorias de padrões arquiteturais, né? Então tem, nesse livro que eu estou usando como livro-texto, tá? Ele define algumas categorias de estilos arquiteturais, tá? Eu achei interessante a divisão dele, então estou adotando aqui também, tá? Então, a arquitetura em camadas, para ele, é uma categoria, tá? A arquitetura de fluxo de dados é outra, a arquitetura de componentes independentes é outra e a arquitetura de repositório é outra, tá? Então, eu pretendo passar sobre esses estilos arquiteturais nas próximas videoaulas. Nessa videoaula a gente vai focar em camadas, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Da onde surgiu, então, da onde que vem esse nome, né? Estilo arquitetural de camadas? Primeiro, camada é o quê, né? Então, quando a gente pensa em camada, uma analogia que a gente pode fazer claramente são as camadas da nossa pele, tá? Então, nas camadas da nossa pele nós temos a parte mais externa, né? A parte superior, né? Que fica em contato, né? Com o ar, que ela é mais resistente do que as internas, né, do que as camadas internas. E aí eu tenho uma sequência de camadas para baixo ali, né? Então, como mostra o desenho aqui, né? Então nós temos uma camada superior da pele, né? E aí tem uma camada do meio, tem camadas inferiores aqui para baixo, né? Até chegar realmente nos vasos sanguíneos e tal. Então veja, percebe que isso já impõe, né, uma certa estrutura, né, natural ali para a coisa, tá? Isso eu tenho uma camada aqui em cima, ela não tem
acesso, entendeu? Ela não tem contato, por exemplo, com a camada que está aqui embaixo, ó, tá? Ela tem contato apenas com a camada imediatamente inferior a ela, tá? Então é justamente essa filosofia da arquitetura em camadas, tá? Você tem uma determinada camada e ela só tem contato com uma camada, com as camadas que são adjacentes a ela, tá? Então, por exemplo, a camada aqui do meio, ela tem contato com a camada de cima, tá? E tem contato com a camada de baixo. Mas se existissem, por exemplo, N outras camadas para cima ou para baixo, né, cada camada só tem realmente acesso e contato com duas, né, uma de cima e uma de baixo. Tá? Então esse é um princípio fundamental da arquitetura em camadas. Então isso já é uma restrição topológica, né, que a gente diz aqui, ok? Muito bem, então vamos seguir aqui o slide. Um sistema em camadas é organizado hierarquicamente, tá? Por que hierarquicamente? Porque tem-se a impressão, né, de que existe uma hierarquia em que uma camada é superior à outra, tá? Então por isso também que a gente que é dito, né, que é uma organização hierárquica, em que existe uma camada que ela é superior à outra e assim por diante, ok? Cada camada fornece serviços para a camada imediatamente acima. Essa é outra restrição topológica da arquitetura em camadas, tá? Cada camada ela oferece serviços para a camada que está imediatamente acima dela, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: essa camada aqui, ó, ela usa coisas da camada de baixo. Essa aqui usa coisas da camada de baixo e assim por diante, tá? Então, cada camada ela usa serviços da camada imediatamente inferior a ela. E só. Ela não pode utilizar serviços da camada superior, tá? E ela não pode usar serviços também de uma camada que esteja duas para baixo, né? Ela só usa serviços da camada que está imediatamente inferior a ela. Então isso, perceba que é uma organização das coisas, né? É uma forma de você organizar, né? E você já está imaginando organizar o que? As classes, né, de um sistema. Tá? Muito bem, então a restrição topológica mais evidente é que as interações, tá, se restringem a camadas que são adjacentes, tá? Camadas onde, né, tem contato para cima e para baixo. Características importantes. Um sistema em camadas permite que um sistema evolua incrementalmente, acrescentando novas camadas. Tá, então isso é uma coisa interessante, né, do sistema estar organizado em camadas. As coisas ficam protegidas, né, e os serviços a serem oferecidos da camada precisam ser muito bem pensados desde o início, né? Então, se uma camada inferior vai fornecer serviços para uma outra camada, os serviços a serem oferecidos precisam ficar muito bem claros, encapsulados e tal, né? E aí, na hora que eu vou incrementar o sistema, apareceu novos requisitos ou alguma coisa, eu sempre vou tentar acrescentar camada. Então, acrescentar numa camada se torna mais fácil, tá? Lembrando que, por exemplo, como essa camada aqui, ó, ela usa serviços da camada de baixo, né? Essa usa serviços da de baixo e assim por diante. Quando eu quero acrescentar uma camada nova, tá? O que acontece? Vai ser sempre embaixo a camada nova. Por quê? Porque a camada de cima é a camada que contém a granularidade mais fina de serviços. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, num sistema sistema convencional que a gente desenvolve em Java, Python e tal, C++, qualquer, né, linguagem de programação, quando você começa a fazer um programinha básico, você sempre tem que importar um mínimo de bibliotecas, ok? Sem as bibliotecas, geralmente não tem como fazer nada, né? Pelo menos tem umas básicas, né, que você tem que importar. Quando você faz o import de algumas bibliotecas básicas, né, naquele momento você está se utilizando de uma arquitetura em camadas. Por quê? Porque aquele código que você está importando de uma biblioteca, ele já foi implementado por alguém, tá? E você, no momento que você tem acesso,
né, a essas bibliotecas, você vai apenas o que? Utilizar serviços dela. É a única alternativa que você tem. Você importou, você vai utilizar serviços daquelas bibliotecas que você importou. Perceba que não tem como a biblioteca usar um método criado por você. Tá? Então, nesse sentido, essa camada aqui de cima, tá? Ela é quem? Tá? Se ela usa serviços que são oferecidos, né? Desculpa. Se a gente pegar, por exemplo, a camada do meio, né? Ela usa, desculpa, tá? Essa camada aqui, a camada superior, usa serviços da camada inferior, tá? Então a camada inferior, tá? São as bibliotecas, tá? Então sempre quando eu construo alguma coisa, eu construo em cima, né, de serviços de granularidade mais fina, serviços mais miúdos, né? Quando eu importo uma biblioteca, ela me dá o quê? Me dá funções ali de matemática e tal. Então eu uso, né, essas funções de mais baixo nível para construir, né, o meu programa em cima disso. Estando o meu programa pronto, se ele também tiver funções disponíveis e alguém quiser usar, a pessoa vai pegar coisas um pouco mais prontas, um pouco mais redondas, né, e vai construir também sobre aquilo, e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Uma camada dessa, ela sempre usa serviços que são oferecidos pela camada de baixo. Fazendo essa analogia com as bibliotecas estariam aqui, tá? E aqui estaria, na verdade, um código meu, entendeu? Que eu estou implementando e usando, né, os serviços disponíveis pelas bibliotecas que eu importei que estão aqui embaixo. Possivelmente, quem desenvolveu as bibliotecas também utilizou outras bibliotecas, que estariam mais para baixo ainda. Tá? Então, na verdade, acrescentar uma camada, né, em cima da outra é sempre aqui na parte de cima. Tá? Falei errado no começo, falei desculpa. Tá? É sempre aqui na parte de cima. Você vai colocar uma camada nova, significa o quê? Significa você se utilizar de serviços já existentes e disponíveis por alguém. Ok? Muito bem. Nesse sentido da arquitetura de usar APIs, é um dos exemplos mais clássicos e também fáceis de entender, né, a arquitetura em camadas. Por quê? Porque nesse contexto de quando você usa APIs, já está inclusive empacotado. Né? As APIs já estão implementadas, já estão disponíveis dentro da linguagem, né, quando você instala a linguagem e tal. Né? Você realmente não tem acesso ao código-fonte, né, daquelas bibliotecas. Tá? Então fica muito evidente, né, a arquitetura em camadas quando a gente pensa no desenvolvimento tradicional com APIs. Né? APIs, bibliotecas e tal. Ok? Muito bem, tem uma figura aqui que tenta também mostrar a arquitetura em camadas por um outro ângulo. Tá? Nesse ângulo aqui nós teríamos um nível core. Tá? O que é esse nível core? O nível core é aquele nível que contém os serviços mais básicos. Tá? É como se eu tivesse uma API e dentro dessa API usasse outra API. Tá? Então, nesse sentido, realmente seria um nível bastante baixo, um core. Em cima desse nível core, eu teria implementações chamadas de Basic Utility, tá? Que se utilizam das bibliotecas desse nível core para construir elementos que são mais úteis, né, para o usuário. Em cima de tudo, teria sistemas úteis, né, que se utilizam dos serviços mais grossos, fornecidos ali naquela camada de Basic Utility. E aí são sistemas realmente mais completos e tal. Okay? Perceba que ele está descrevendo aqui, né, que teria chamadas, né, de procedimentos, né, entre as camadas aqui. E tá, então isso é uma possível forma de representar camadas, só que tá sendo representado de um formato, né, como se eu tivesse o núcleo, né, o Basic Utility em cima e o Useful Systems em cima daquele. Okay? Muito bem. Vamos aprofundar um pouquinho mais agora na questão aqui de camadas. Né?
A gente já viu essa figura em alguns slides anteriores, tá? Essa figura, como eu comentei, ela é um desenho, né, que ela não segue nenhum formalismo, ela não é, por exemplo, o ML, tá? Então, assim, as setas que aparecem nessa figura não tem uma definição formal, não tem uma semântica bem definida. Isso é, as setas que aparecem aí, eu estou considerando como sendo chamadas de métodos, tá? Mas outra pessoa poderia olhar para essa figura e imaginar que as setas grossas fossem, por exemplo, extends ou herança, tá? Então o que eu quero dizer é que essa figura é só uma figura realmente, e o formato dessas setas e elementos que aparecem aí não tem semântica bem definida, tá? No meu caso, o que eu fiz? Eu peguei essa figura que já existia e eu adicionei as setas para explicar melhor, né, os conceitos aqui de camadas, tá? Então, o que eu quero dizer com essas setas é o seguinte: eu quero dizer que a camada superior, ela pode chamar métodos da camada inferior, tá? Então, ela pode, quando eu falo, ela pode usar serviços da camada inferior. O que eu estou querendo dizer é justamente que ela pode chamar métodos da camada inferior. Então, perceba que a camada de apresentação chama métodos da camada de business, depois a de business chama métodos da camada de persistence e também até chegar em database, tá? Essas setas que eu coloquei tracejadas e de retorno, tá? Essas setas, elas representam para mim aqui callbacks, tá? O que é um callback? Tá? Vocês devem saber, mas callback é apenas o retorno de uma chamada de método, tá? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não há chamadas de métodos, não há utilização de serviços de uma camada inferior para uma superior, tá? Então não há chamada de método daqui para cima, tá? Quando tem uma setinha para cima, isso aqui significa um callback. O que é isso, um callback? Que a camada superior chamou um método, esse método foi executado, a hora que esse método terminou a sua execução, né, simplesmente ele retorna o resultado, ou ele retorna o fluxo de controle para quem chamou. Mas não é uma chamada de método explícita, tá? Daqui para a camada superior. Ok, outra coisa importante aqui é o seguinte, tá? Ainda com relação a restrições arquiteturais da arquitetura em camadas, né? Uma coisa que não pode acontecer é chamado de skip call, tá? Skip call é quando uma camada, tá, pula a imediatamente inferior e faz um acesso, faz uma chamada de método, por exemplo, né, pulando uma camada, tá? Então isso seria um skip call, isso não é permitido. Isso é considerado uma violação arquitetural no estilo de camadas, tá? Se for camada realmente, né, se estiver seguindo as regras, né, da arquitetura em camadas, né, cada camada só tem acesso a de baixo, não pode ter um pulo, né, como eu estou mostrando aqui nessa seta vermelha maior, tá? Então isso é chamado de skip call, né? É uma chamada de método que pulou, né, a camada imediatamente inferior. Outra coisa também que não pode, mas eu já comentei ali, é uma chamada de método, né, no sentido inverso, tá? Porque aí a camada aqui de business estaria também se utilizando de serviços da presentation. E aí isso começa a virar bagunça, né? Então algumas coisas aqui, né? A camada superior usa serviços da inferior, tá? Chamadas de métodos, geralmente são. A camada inferior somente retorna resultado para o superior, então callback. Camada superior não pode herdar de classes da camada inferior, tá? Não faz sentido nenhum, né, uma camada que herdar, né, de uma outra classe, aqui tem uma classe pai, um supertipo na outra camada, tá? Componentes é um estilo mais genérico, pois um componente pode ser tanto fornecer quanto requisitar serviços, tal. Então, quando você fala em arquitetura baseada em componentes, ela é mais livre, ela não tem essas restrições, por exemplo, que a arquitetura em camadas traz, né? Tem essa camada, essa só pode acessar de baixo, que só pode essa. Essas restrições arquiteturais não existem, né, na arquitetura de componentes. APIs e bibliotecas caracterizam bem camadas, como eu já disse. Não é permitido skip call,
Tá? Sobre acrescentar camadas, é mais simples acrescentar uma camada sobre a última, né? E quanto mais alta a camada, mais alto nível é o desenvolvimento. Quanto mais alta a camada, mais coisas prontas são recebidas, né, por aquele desenvolvedor, e ele pode simplesmente juntar as coisas, né, e chegar num produto mais acabado, digamos assim, né? Quanto mais para baixo, a granularidade vai ficando mais fina, né, dos serviços, né? Ok, uma pergunta aqui, né? Pode ter duas camadas no mesmo nível? Porque agora começa uma série de variações, né? Bom, a resposta é sim. É como se fosse uma camada só, né? Essa do meio aqui, né? É como se fosse uma camada só que, né, viu-se a necessidade, por exemplo, de dividir ali em dois componentes que caracterizam a camada do meio, né? Houve essa divisão em dois componentes ali no meio, possivelmente porque o número de elementos estava grande e fez sentido dividir em dois componentes, né, o que é uma camada. Tá? Então a camada do meio, considere-se que a camada do meio ela é formada por dois componentes. Ok? Então assim, é possível, tá, ter duas camadas ali no mesmo nível. Se isso vai continuar sendo chamado de camadas, né, as do meio aí, eu acho que é meio que não importa tanto, tá? É só uma questão de organização. Mas geralmente as questões do mesmo nível se usam mutuamente, tá? Então assim, se eu tenho dois elementos ali no mesmo nível, né, é normal também que eles troquem informação entre eles. Ok, como encontrar skip calls? Né? Então, primeira coisa, né, se nós temos uma organização parecida com essa, olha, uma camada A que usa uma camada B, a camada B usa a camada C, que a camada C usa a camada D. E de repente a gente encontra na camada A que ela está usando a camada C também. Então quer dizer, A usa B, B usa C, só que A também usa C, tá? Então isso é um skip call. Perceba que a única diferença do anterior, desse aqui na verdade, né, é o desenho, né? Se eu fizer um rearranjo aqui nesse desenho, levar o A mais para cima, pegar o B, considerar o B como sendo a camada logo embaixo do A C é a camada logo abaixo do B, a D é a camada logo abaixo do C. Se eu fizer esse rearranjo, fica muito mais evidente que os vermelhos realmente são skip call, porque a camada C é a terceira, tá? Então eu estou fazendo chamadas de métodos da camada A, que é a primeira, pulando a B para a terceira, tá? Então isso é um skip call. Bom, como encontrar skip calls? Tá? Então se um pacote A usa serviços de dois outros, B e C, mas B usa serviços de C, isso é um indício do skip call, tá? Mas não é algo tão fácil de você pegar um código-fonte e descobrir, não. Bom, se eu agrupar os elementos do meio, né, o que acontece? Se eu pegar, né, as duas camadas que eu tenho, B e C, e agrupar em uma camada só, né, o que acontece? Acontece que aí está resolvido, né? Se eu agrupar essas duas numa só, considerar como sendo uma camada só, não tenho mais skip call, né? Porque aí B e C são a camada do meio. Então as chamadas de métodos que estão em vermelho serão permitidas, né? Porque eu encapsulei B e C numa camada intermediária. Uma outra observação importante é o seguinte: dentro de uma camada eu posso ter um número grande de classes, tá? E a comunicação entre essas classes, o design dessas classes dentro de uma camada pode variar, tá? Então eu posso ter um número bem grande, inclusive, né, de classes dentro de uma camada. Dentro dessa camada posso usar design patterns, posso dividir em pacotes, subpacotes, etc. Né? Só que é lógico que a coisa vai ficando cada vez mais complexa, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dentro da camada eu tenho apenas uma comunicação entre B e C, né? Mas poderia ter muito mais.
Pergunta, né? Esse sistema que está aparecendo aqui, ele é em camadas? Né? Então, assim, tudo indica que sim. Né? Por quê? Porque eu tenho pacotes que só dependem de outro. Tá? Eu não vejo nessa figura outras chamadas de métodos, por exemplo, de pacotes que estão mais para baixo, né, para pacotes que estão mais acima. E como também não tem mais do que uma dependência de um pacote para o outro, há um grande indício de que isso é camada. Tá? De que eu realmente tenho aqui uma arquitetura em camadas, inclusive com 6 camadas. Tá? Porque tem algumas restrições que estão sendo seguidas. Né? Não tem como ter skip call, porque cada pacote só tem uma dependência. Tá? Então isso já é um ponto importante. Né? E eu não tenho ciclo, né? Eu não tenho ciclo de chamadas. Eu não tenho, por exemplo, do 3 para o 1, do 3 para o 0, formando um ciclo. Tá? Então isso é outra, né, característica da arquitetura em camadas. Então tudo indica que isso realmente é uma arquitetura em camadas. E esse aqui? Bom, é a mesma coisa, né? Ele também é porque, na verdade, ele é apenas aquele mesmo desenho, né, desenhado, né, na horizontal. Então, continua sendo arquitetura, né, em camadas. Não é o desenho, né, que vai determinar. Mas engana, né? Porque se a gente olhar para esse aqui, por exemplo, continua sendo o mesmo. Tá? É o mesmo do slide anterior, só que ele está, na verdade, desenhado de um jeito que não é fácil de você identificar que são camadas. Mas são. Se você rearranjar daquele jeito, vai ficar lá o 0 em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, assim, perceba que pode não ser fácil, né, de você identificar se o sistema está em camadas ou não. Tá? O desenho que você vê, a representação, é só uma representação gráfica do que realmente está implementado. Tá? Mas o que caracteriza ser camadas é essa natureza em que você tem, nesse exemplo aqui, as camadas podem ser os pacotes. Cada pacote, como ele só tem dependência com mais um, então não tem skip call, e você também não tem ciclo. Tá? Então, nesse contexto, tá? São camadas. Aqui, por exemplo, digamos que esse sistema, perceba que aqui já começa a ficar mais complicado, né? Tem muita dependência e tal, e óbvio que eu já desenhei de um jeito, né, que está também facilitando as coisas. Mas se essas classes, por exemplo, estiverem todas jogadas, todas misturadas, fica bem complicado de você manualmente, né, descobrir se isso, né, se caracteriza como sistema em camadas ou não. Tá? Digamos que esse sistema, né, tem potencial para camadas. Né? E aí o mais difícil já existe, que são grupos. Né? Então a gente percebe que eu já coloquei aqui, na verdade, em grupos. Né? Então veja, o grupo 0, 3 e 2, né, esses três juntos, eles apenas acessam as classes 7 e 1. Tá? Então também já fica fácil perceber o seguinte, né, que as classes 0, 3 e 2, elas podem ser agrupadas em uma camada, e as classes 7 e 1 podem ser agrupadas em uma outra camada, e essa primeira camada usa serviços da camada, né, 2 aqui, que é a 7 e 1. Tá? Também é possível perceber que as classes 8, 11, 10 e 9, né, também fornecem serviços para essa camada recém-criada aqui. Tá? E a mesma coisa acontece aqui embaixo. Acontece que, né, embora o meu desenho, né, já esteja facilitando as coisas aqui, perceba que ainda não tem divisão nenhuma em termos de pacotes desse código-fonte. Do jeito que eu estou olhando, do jeito que nós estamos olhando aqui, é um conjunto de classes que estão no mesmo lugar. Tá? Inclusive, o número de relacionamentos, né, começa a ficar complicado até de você visualizar. Né? Então, assim, se é realmente, tá, eu que estou projetando esse sistema, e eu tenho interesse e consciência, né, de que isso são camadas, qual é o correto a ser feito? É eu pegar, colocar realmente, encapsular cada conjunto de classes em um pacote e estabelecer uma interface comum, né, de relacionamentos entre as camadas. Tá? Então fazer alguma coisa desse tipo.
tá? Eu pego as classes, aqueles conjuntos, né, de cada, né, que representam cada camada, tá? Perceba que são conjuntos que caracterizam o quê? Um fornecimento de serviços para um outro conjunto, né? De novo, o conceito de camada é abstrato, tá? Camada simplesmente está aqui sendo colocado no seguinte sentido: eu tenho um conjunto de classes que usam serviços de um outro conjunto. Como eu tenho um conjunto usado e um conjunto que usa, o conjunto que é usado considera-se que eles estão em um nível inferior, nível hierárquico inferior, tá? Então é por isso que fala-se camadas, né? Mas como a gente pode ver nessa figura, né, quer dizer, eu coloquei as 3 classes no pacote 1, ela foi criada interfaces então dentro dos pacotes inferiores, né, hierarquicamente inferiores, e aí teve uma organização melhor no seguinte sentido: cada pacote que fornece serviço, tá, ele tem agora uma interface agrupando aqueles serviços, né, que são disponíveis para a camada de nível superior, e agora a camada de nível superior ela precisa apenas acessar a interface da camada inferior que é fornecida. Ok? Muito bem. Espero ter sido claro. Uma coisa interessante do Sonar Graph, tá? O Sonar Graph ele faz um esforço danado para tentar já nos ajudar e ele tenta já dividir as coisas em camadas, tá? Ele tem um algoritmo interno, o Sonar Graph, que ele justamente procura organizar as coisas de forma que fique evidente nas camadas. Por quê? Porque aquela regra, vocês podem perceber que tem uma métrica de manutenibilidade no Sonar Graph, tá? Uma maintainability level. Aquela métrica ela leva em consideração justamente o número de ciclos, tá? Então se você, assim como eu mostrei aqui atrás, né? Se a gente pegar esse conjunto de classes aqui e misturar elas, né, o Sonar Graph tem um algoritmo que ele consegue fazer o arranjo, né? O que ele faz? Ele gera um grafo, né, dessas chamadas e ele vai colocando, por exemplo, assim, ó, as classes 0, 3 e 2 não tem ninguém que chama elas, então elas ficam como sendo os nós superiores do grafo, tá? As classes 12, 6, 5 e 4 elas não usam ninguém, então elas serão as classes folha, os nós folha do grafo. Então o Sonar Graph ele tem um algoritmo que ele tenta já fazer esse arranjo, classificando isso, né, colocando isso em camadas. Então aqui está um exemplo, né, só que os sistemas, né, muitas vezes não estão, né, projetados em camadas. Então o que acontece? O aparecimento de ciclos. Então aqui, por exemplo, o Sonar Graph conseguiu fazer o seguinte: tem alguns pacotes aqui em cima, né, que apenas usam coisas de baixo aqui, mas aqui é um ciclo de 3. Tá? Esse ciclo de 3, né, aqui aparece o número das camadas, tá? O ciclo de 3 também tem lá uma visão, né? Quando vocês se depararem com uma situação dessa, se você clicar o botão direito aqui no ciclo de 3, aparece lá também uma opção que é visualizar na visão de ciclo, tá? E aí você consegue ver o que está acontecendo, tá? Então isso significa que ele conseguiu aquela camada de cima, né? Caracterizou, né, como sendo uma camada, né, porque está usando os serviços de alguém. Esse meio, né, esse meio ele tem 3 pacotes, né, que é Service, Batching e DB, tá? Batchlog, né? Batchlog e DB, né? Então na camada do meio tem 3 pacotes que eles tem ciclo ali, né? Eles se usam de forma indiscriminada, e depois esse meio também ele conseguiu caracterizar dali para baixo, como sendo mais uma camada ali. Então foi interessante, tá? Nesse sistema que eu peguei aqui, tá? Esse ciclo do meio não considero que seja um problema isso, tá? Sistemas grandes eu acho que realmente vai ter bastante. Óbvio, tem que tentar evitar ciclos, mas quer dizer, nesse caso aqui tinha. Também vale a pena olhar o que é esse ciclo, né? Então, se você clicar em cima das setas e olhar na parte de baixo ali do Sonar Graph, você vai ver o que são as setas, né? As setas aí são conjuntos de dependências.
E as dependências ou são chamadas de métodos, ou é passagem de parâmetro, né, ou é um extends, ou é um implements interface e tal. Muito bem, olhar para coisas como essa também não é fácil, né, de você automaticamente identificar se isso é camadas ou não, né? Mas está evidente que isso, por exemplo, é um ciclo gigante, né, que também está no mesmo sistema que, né, do anterior que eu mostrei ali. Uma outra discussão também importante, assim, né, só para reflexão, é o seguinte, né? Isso aqui é um sisteminha bastante simples, né, de biblioteca, né? Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 classes, tá? Obviamente que o sistema de biblioteca não é tão pequeno assim, né? Isso aqui é bastante hipotético, mas suponha que eu tivesse, sei lá, 10 classes, 15, né? Para representar essa parte do empréstimo de livro, né? Em uma biblioteca. Então a pergunta é a seguinte: será que mesmo assim, nas minhas classes de domínio, né? Será que nas classes de domínio, isso são classes de domínio, tá? Classes de domínio são essas classes normais que a gente implementa, né? Cliente, pedido, produto, reserva, hotel, item de pedido, nota fiscal e tal. Será que mesmo nas classes de domínio faz sentido eu tentar criar camadas? Porque veja, naquele exemplo de camadas que eu dei, né, de API, né, quer dizer, API estão prontas, né, eu importo, é uma biblioteca, geralmente biblioteca de matemática, ou uma biblioteca de entrada e saída, né, I/O. Então são serviços, né, mais granulares, né, de granularidade mais fina. Outro exemplo de camadas é quando a gente divide, por exemplo, assim, camada de apresentação. Então são as interfaces do usuário numa camada, né, então ficaria só arquivos, por exemplo, HTML, CSS, coisas, né, do front-end, né. Uma outra camada poderia ser a camada que trata com banco de dados, né, então é bem diferente. Mas quando a gente pega só a parte do modelo, né, que é esse núcleo, né, das classes de domínio, classes de negócio aqui, será que faria sentido também aqui eu me esforçar para também dividir em camadas? Então, por exemplo, como é que eu faria aqui, né? Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte: eu tenho uma camada que trata só de reserva, e dentro dessa camada eu colocaria a minha classe reserva e outras classes relacionadas ali. Poderia ter uma camada que trata só de livros, colocaria lá dentro livro, cópia do livro, né? E aí, sei lá, em outra camada poderia ter empréstimo, devolução, né? E a linha do empréstimo. Tudo bem, pode não ser tão pequeno assim, mas a pergunta é, né, será que até nas classes de domínio, né, faz sentido, né, eu dividir, né, ter esse esforço na divisão em camadas? Bom, a resposta é depende, tá? A resposta é depende. Por quê? Pelo seguinte, né, sistemas, se ele tem uma tendência de evolução, tá? Sim, tá? Sempre uma organização é melhor do que você não ter uma certa organização, tá? Então, assim, quando você separa, na verdade, em blocos, né, em conjuntos de classes, tá? Camadas nada mais é do que isso, né? São conjuntos de classes, né, que fornecem serviços para um outro conjunto e usa serviços de um outro conjunto, tá? Então, você tem que caracterizar bem isso. Se isso estiver bem caracterizado, tá? Então, quer dizer, o que tem que estar caracterizado? Conjuntos de classes que eu sei muito bem os serviços que eu quero usar de alguém e eu sei muito bem os serviços que eu estou disponibilizando para alguém. Se isso estiver bem claro, né, talvez faça sentido sim, né, você pegar e se preocupar em criar camadas também, né, dentro das suas classes, né, de domínio. Tá? Ok, pessoal, essa foi a nossa videoaula aí sobre arquitetura em camadas, tá? Espero ter sido claro aí, e é isso. Obrigado então, e até a próxima.